Pouca gente conhece a verdadeira origem do urso animatrônico mais famoso do restaurante. Mas aqueles que sabem evitam falar sobre isso, como se apenas pronunciar o nome fosse suficiente para trazer Fred de volta. Antes de existir o Freddy Fazbear, havia um homem chamado Frederico Fred Salazar. Ele não era um animatrônico, nem uma invenção tecnológica. Fred era um comediante fracassado que aceitou trabalhar no restaurante infantil. Seu papel era simples: vestir uma fantasia de urso, animar as crianças, fazer piadas baratas e dançar ao som de músicas gravadas. Para os clientes, ele era apenas mais um funcionário, mas para as crianças, Fred era a alma da pizzaria. Por trás do sorriso exagerado pintado na máscara, no entanto, havia um homem quebrado. Fred tinha uma vida marcada pelo fracasso, dívidas e solidão. A pizzaria era seu único palco, e o riso das crianças era a única coisa que ainda o mantinha de pé. Mas em uma noite chuvosa, tudo mudou. A pizzaria havia fechado mais tarde do que o normal, e apenas Fred e 2 seguranças permaneciam no local. Câmeras antigas gravaram algo estranho. Fred entrou na sala dos trajes animatrônicos, mas nunca saiu. Os seguranças relataram ter ouvido gritos abafados, misturados a sons metálicos, como se algo estivesse triturando ossos dentro da fantasia. Quando abriram a sala, encontraram apenas o traje de urso caído no chão, trancado por dentro. Fred desapareceu. O restaurante abafou o caso para evitar escândalos. Oficialmente, Frederico havia abandonado o emprego e sumido da cidade. Mas os funcionários sabiam que havia algo terrivelmente errado. O traje foi consertado, modificado com tecnologia animatrônica e renomeado como Freddy Fazbear para substituir o palhaço desaparecido. Desde aquele dia, os rumores começaram. No turno da noite, quando o restaurante estava vazio, passos pesados eram ouvidos pelos corredores. Um som lento, arrastado, que ecoava até a sala de vigilância. Muitos vigias juravam que era impossível. As câmeras mostravam Fred desligado no palco, mas o som vinha de trás da porta, bem perto deles. Houve também relatos de risadas distorcidas, semelhantes às de Fred em vida, ecoando pelo restaurante sem explicação. Alguns guardas afirmavam ver olhos humanos dentro do animatrônico. Olhos que piscavam, úmidos e cheios de ódio. O mais perturbador, porém, era a sensação de estar sendo observado. Não importa em qual câmera o vigia olhasse, não importava se Fred estava imóvel. Sempre havia a impressão de que os olhos o seguiam, como se a alma de Fred, aprisionada no traje, estivesse viva, esperando o momento certo para se libertar. Dizem que Fred não morreu naquela noite. Dizem que sua carne foi esmagada dentro do traje, fundida ao metal, e que seu espírito ficou preso entre os mecanismos e fios. Ele não é um fantasma comum, é algo pior. É um homem que perdeu o corpo, mas manteve a consciência e que agora sente apenas dor, ódio e fome. Alguns antigos seguranças afirmam que, se você observar as fitas de vigilância antigas, verá mais do que apenas o animatrônico andando. Em certos momentos, por um segundo, o traje se desfaz e no lugar aparece a figura de um homem esmagado, com os ossos expostos e a pele rasgada, tentando sair da máquina. Ninguém sabe o que Fred realmente busca. Alguns acreditam que ele deseja vingança contra o restaurante que o abandonou. Outros dizem que ele sente ódio das crianças que riam, sem saber do sofrimento por trás do sorriso da fantasia. Há ainda os que afirmam que Fred deseja apenas substituir alguém, que se conseguir capturar uma alma, talvez finalmente possa sair da prisão metálica. E talvez seja por isso que o trabalho de vigia noturno seja tão perigoso. A cada noite, quando o relógio marca meia-noite, Fred desperta. Os passos ecoam pelos corredores. As câmeras falham. As luzes piscam. Não é apenas um animatrônico que se move. É um homem morto tentando escapar, tentando invadir o único lugar que ainda não conseguiu alcançar: a sala de segurança. Você pode resistir até às 6 da manhã. Pode sobreviver mais uma noite. Mas nunca se esqueça. Não é o animatrônico que você teme. É Fred, preso lá dentro, observando, esperando a sua chance. Porque no fundo, todos os jogos, todas as histórias, todos os boatos,
escondem a verdade que ninguém ousa admitir. Freddy Fazbear nunca foi apenas uma máquina. Ele é um túmulo de metal. E lá dentro, o homem chamado Freddy ainda respira.